que lutar para ir para o céu. Companheiros, o vídeo está acabando. Parece que o tempo máximo está se excedendo. Fiquem com Deus. Que Deus vos abençoe. Que vocês tenham graça e paz. Eu me desejo subir ao céu e que vocês subam também. Felicidade a todos. Que 2021 seja um ano bom, um ano próspero, de muitas realizações para mim e para vocês, cara. Eu amo a todos vocês. Deus também te ama. Deus quer você junto a Ele no céu. O que Deus pede de nós? Que arrependamos em qualquer lugar, que cremos em Jesus, criamos em Deus, aceitemos o Espírito Santo na nossa vida e que não blasfememos do Espírito Santo de forma alguma, que seria falar contra o Espírito Santo, rejeitar o ensinamento dele, ou então amaldiçoar, ou abandonar os caminhos de Deus, ou transgredir o primeiro e o segundo mandamento que o profeta diz, se não me engano, Jeremias e Ezequiel, que seria abandonar a Deus, voltar atrás de Hebreus, né? Quem estuda sabe. Então a gente tem que perseverar, né? Permanecer na misericórdia, procurar entender o juízo, e a igreja nos cursos pode mostrar para você o que é o juízo, as 3 fases do juízo, e temos que manter em fé, temos que manter a esperança viva da volta de Jesus, temos que amar. Fé e amor são vínculos da perfeição. Isso tem que existir na nossa vida. Paulo resumiu. O resumo da lei é fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse a você. E amar ao próximo como a você mesmo. Entendeu? Porque se a gente amar o próximo, fazer coisas boas ao próximo, a gente vai amar a Deus, vai conseguir amar a Deus. Certo? Porque o cara que disser assim, eu amo a Deus, mas não cumpre a lei, né? Ou ama a Deus e não ama o próximo, na verdade não está bem certo, né? Então, a gente tem que amar a Deus e amar o próximo. Isso é o resumo da lei, é o amor. Mas temos que cumprir os 10 mandamentos, sim. Os 10 mandamentos existem. O que foi cravado na cruz foi a lei cerimonial, daquela matança dos animais, né? Que prefiguravam o sacrifício que Jesus ia fazer na cruz. O que Jesus fez na cruz? Ele morreu no nosso lugar. Ele levou as nossas dores, levou os nossos pecados. Pelo andar de Jesus, nós fomos curados. Ele nos deu vida, né? Ele morreu no nosso lugar para que pudéssemos ter vida. Devemos crer na ressurreição de Jesus, pois Jesus não está morto. Como Nietzsche disse, Deus está morto. Não, Jesus é vivo, ele está no céu. Ele leva nas mãos dele, a marca que nós fizemos, nossos pecados fizeram na vida dele, né? Ele morreu para nos salvar, para que tenhamos vida. Devemos obedecer a Deus para ir para o céu, porque ele disse, misericórdia quero e não sacrifício, né? Você devolver o dízimo, dar as tuas ofertas é importante, mas você tem que viver uma vida em conformidade com o que o céu aprova e quer de você. Devolva os teus dízimos e ofertas. Vou puxar a sardinha para o meu lado, para o nosso lado. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é a igreja que prega a volta de Jesus, prega a guarda dos mandamentos de Deus, né? Uma vida de conformidade com o que está escrito em Isaías, a lei e ao testemunho. O testemunho é o Espírito Santo vivendo dentro de você e você fazendo as coisas do Espírito, que são aqueles 9 frutos de Gálatas 5:22. E você tem que guardar também os mandamentos, né? Seria a parte da lei. E se por acaso você estiver numa situação, cara, eu obedeço os mandamentos ou ando de conformidade com o Espírito? Vá por mim. Você tem que andar segundo o Espírito, né? Você pode ter o exemplo de Jesus, que foi acusado de transgredir o sábado, quando ele fez um milagre lá, curou aquele cara que tinha uma mão ressequida, uma mão minguada, e depois Jesus estendeu a mão dele, né? A mão voltou ao normal. Um exemplo de milagre. Os apóstolos pegaram espigas no sábado, mas eles estavam comendo, porque eles estavam muito tempo sem comer,
e podiam desfalecer, cair, poderia até causar coisas ruins, tipo morte, sei lá. E eles estavam exercendo um fruto do Espírito, que é a temperança, né? Seria um domínio próprio, você saber controlar e exercer um domínio sobre apetite e paixão, né? Muitas vezes o que a gente vê aí, as pessoas não sabem controlar a paixão por uma outra pessoa, por um objeto. A gente pode amar, mas não idolatrar, né? Isso é errado. E a gente tem que controlar apetite, não comer exageradamente. E daí também tem um dos pecados capitais que os homens falam, acreditam, né? Que é a gula, não pode ser guloso. A gente tem que comer sabiamente, comer até satisfazer nosso apetite, porque o sábio sabe até onde deve comer, onde ele está saciado. Passar disso já é gula, né? Eu diria servir ao estômago, isso não é bom, né? Ser comelão, e comelão de carne também, isso empobrece, está escrito em Provérbios, né? Ou será Eclesiastes? E saber controlar e apetite e paixão, esse é domínio próprio. É um outro fruto do Espírito Santo. Você viver amando as pessoas, né, fazendo o bem, você saber esperar, ter paciência, tratar os outros bem, isso é importante. Você ter fé em Jesus, né? Fé, você sabe o que é fé? Fé está escrito em Hebreus, né? A fé é a comprovação de fatos que se esperam. Né? Tipo assim, eu tô sentindo, Deus está me mostrando que vai acontecer isso. Aí realmente acontece. Né? Ou você fala assim, pela fé eu creio que Deus existe. Né? Na verdade, o Espírito Santo te mostra, e quem tem Espírito Santo sabe, que isso é verdade. Deus existe. Muitos dirão, eu não acredito em Deus, Deus não existe. Né? Mas Deus existe. Os que têm fé sabem que Deus existe, que Deus é verdadeiro, que Ele habita em nós pelo Espírito Santo dentro da gente. E você pode ter essa fé, ou seja, você pode comprovar fatos que você espera, e você pode saber que coisas que não se veem existem. Deus existe. Pela fé, nós esperamos e confiamos que vamos ao céu e sabemos que isso é feito, será dado pelo poder de Deus em nós. Porque Deus executa em nós tanto querer efetuar. Nós temos que ser servos de Deus, obedecer a palavra, obedecer ao que o Espírito Santo diz para a nossa vida, que ele fala da verdade que ele ouviu e que ele fala a verdade para nós cumprirmos. Não devemos ser rebeldes ao falar do Espírito Santo, e os anjos também são ministradores para aqueles que vão herdar a salvação. Temos que ter fé e obedecer à palavra de Deus, porque é isso que Deus quer. Que criamos nele, em Jesus, e obedeçamos. Que vivamos uma vida em amor, de fé, praticando a palavra, transmitindo a palavra, pregando, né? O que Deus quer para os homens, o amor de Deus, uma vida sem pecado, porque Deus vai levar para o céu aqueles que obedecem a Ele, que querem viver de conformidade com o que Ele quer. Quem não conhecer Deus até a volta de Jesus, ou quem for chamado e rejeitar, ou quem aceitar o chamado de Deus, mas não permanecer, né, abandonar os caminhos de Deus e se rebelar contra a lei de Deus, esse vai estar perdido. Né? A terra boa é aquele que ouve a palavra de Deus, põe no coração e a põe em prática, põe por obra, né? Que faz a vontade de Deus e que leva a palavra às outras, dá frutos. Né? Fala coisas boas, fala palavras boas, pensa coisas boas, tem atitudes através da tua mente, do teu coração e das tuas mãos e todo o teu corpo. Faz a vontade de Deus. E é desse que Deus se agrada. O cara que cumpre a palavra de Deus, faz o que Deus quer, com a mente e o corpo, que isso é dar glória a Deus, e que leve outras pessoas, anuncie a palavra de Deus às outras pessoas. Que tudo que o cara fizer, né, em Eclesiastes falou, tudo que tiver à mão, faça, né, porque quando a pessoa morre e vai para a cova,
ou morre em algum outro lugar aí, é o que importa, né? Que a pessoa faça a vontade de Deus, faça o bem, né? Tudo que puder estar ao teu alcance, você fazer hoje, faça hoje, não deixe para amanhã não, cara. Eu aprendi, isso me foi causa de eu me esmurrar, eu ver que estava errado, que se você tiver na tua vida uma pessoa que precisa do teu auxílio, precisa que você faça um bem para a pessoa, e tiver no poder da tua mão para fazer, faça hoje, cara. Não deixa para o futuro, né? Para frente. Não deixe para o futuro, faça hoje, cara. E o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecer o coração, ou seja, obedecer a palavra de Deus. Está em Hebreus 3:8, se eu não me engano. Obedecer a palavra de Deus, obedecer o que o Espírito impressiona na tua mente, no teu coração para você fazer. Não deixe para amanhã, não procrastine uma atitude de bem. O bem nós devemos fazer aos nossos irmãos da igreja e a todos, né? Os nossos familiares e aos que estão de fora, os das outras igrejas, né? Porque fazendo bem, a gente pode receber o galardão aqui na terra, mas o galardão maior que a gente tem que estar objetivando é ir para o céu, receber a herança no céu, né? Esse é o galardão. Jesus falou: eis que cedo venho. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Devemos falar assim, agir assim, né? Servir a Deus com alegria, esperar Jesus, porque Ele virá certamente. E como Ele vai dar esse galardão? Ou seja, os que fizeram bem, fizeram boas obras, tiveram amor no seu coração, também nas suas palavras, atitudes, obedecendo a Deus, servindo ao próximo como a Jesus. Isso é importante. Não devemos servir ao próximo por servir, para querer mostrar bondade, porque na verdade nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, uma natureza que insiste em nos prender ao erro, nos prender ao pecado, mas nós devemos eliminar todas essas coisas más, os, as obras da carne, né? Pela influência do Espírito Santo, deixar Deus trabalhar na nossa vida para fazermos o bem, que isso que agrada a Deus e que Deus quer que a gente faça, né? Para a gente ir para o céu, né? Então, se a gente fizer coisas boas, semear no Espírito, como está escrito em Gálatas, né? Fazer coisas espirituais, coisas do bem, coisas boas, a gente vai receber incorrupção, vai receber a vida eterna, vai receber a glória no céu quando Jesus voltar, né? Porque seremos semelhantes a Jesus quando Ele voltar. Nós temos que manter essa esperança viva de sermos transformados se estivermos vivos. Isso vai acontecer num fechar e abrir de olhos, que é bem rápido, né? Quando um pisca assim, ó, seremos transformados, né? E vamos para o céu. Ou se estivermos mortos, muitos já morreram na esperança de voltar a viver com a volta de Jesus. E devemos manter essa esperança, porque em esperança somos salvos, né? A salvação vem dos judeus, a salvação é Jesus. Jesus era judeu, Jesus cumpria a lei e ele é nosso exemplo, como está escrito na carta de João. Jesus é nosso exemplo e devemos viver como Jesus viveu. Jesus guardava o sábado, não transgredia o sábado. Jesus vivia em espírito, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Devemos viver em espírito e guardar a lei, o testemunho e a lei e o testemunho, né? Então, o galardão que Deus dará na volta de Jesus vai ser segundo as obras. Sim, devemos fazer coisas boas, sim. Não devemos dizer que somos bons, isso é um erro. Eu já falei, eu sou bom, mas a gente não deve considerar que é bom, porque é bom mesmo, é só Deus, cara. O único bom é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, né? Nós temos pecados, nós às vezes fazemos mal às pessoas, o que não devemos fazer. Às vezes até amaldiçoamos as pessoas, também não devemos fazer. A nossa língua tem que sair coisas boas, né? Tem que falar coisas boas, temos que abençoar as pessoas, né? Porque
Queiramos ou não, cara, as nossas atitudes, nossa fala, até nossos sentimentos, nossos pensamentos podem ser notados, podem ser vistos e podem até trazer consequências ruins, negativas para nós, né, cara? Eu me arrependo de muita coisa aí que eu fiz, que eu pensei, que eu falei, né? E peço a Deus que me perdoe as coisas que eu fiz de errado. Eu peço às pessoas que me perdoem também coisas que eu possa ter falado, pensado, posso ter injuriado, posso ter feito de errado com as pessoas, né? Acho que todos têm que examinar e vão chegar à conclusão que nós todos somos pecadores, nós cometemos coisas erradas e, na verdade, nós temos que pensar em ir para o céu e fazer coisas certas, porque é o que Deus quer. Nós devemos viver em conformidade com o que Deus quer para a nossa vida e pensar em ir para o céu, né? É um conselho que eu dou a todos nós nesse primeiro dia do ano, tá aí acabando, né? Deixa eu ver que horas são aqui. Tá no final do dia, né? Final do dia em termos dos homens, né? São 11h09, né? De acordo com os homens, o dia acaba na meia-noite. E de acordo com a Bíblia, o dia começa no pôr do sol, né? O dia vai do pôr do sol até o pôr do sol. A parte escura se chama tarde e a parte clara se chama dia. Então, quando no Gênesis é relatado na semana da criação, foi a tarde e amanhã, o primeiro dia. Quer dizer, a tarde, que é a noite, e o dia, que é a parte clara, né? Amanhã. Então, tarde, que é a noite, e manhã, que é o dia, forma um dia, ou seja, do pôr do sol até o pôr do sol seguinte. E o sábado é comemorado de pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Esse dia do Senhor, a gente tem que estar próximo do Senhor, tem que dedicar o dia ao Senhor, porque o sábado é o dia do Senhor, como está escrito em Isaías 58:13 e Êxodo 20, de 8 a 11. Devemos ir à igreja, estarmos presentes na igreja, temos que estar com a família de Deus, que somos nós, somos igreja, somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o fundador da igreja, é o Deus do sábado, é o Senhor do sábado, né? E devemos estar junto aos familiares ou junto à natureza, né? Tudo isso em pensamento de que esse é o dia do Senhor, devemos dedicar a Deus o dia do Senhor, o sábado. Na verdade, devemos dedicar a Deus todos os dias, né? A nossa vida tem que estar em conformidade com o que o céu quer para a nossa vida. Devemos ter sempre isso em mente, viver a vida pautada nas Escrituras, para agradar a Deus, isso que importa. E agora eu me lembrei de um homem do passado, um grande homem, que está relatado em Gênesis e também no livro de Judas, o qual foi Enoque, um grande profeta. Ele viveu só uns 300 e poucos anos. Para nós é muito, né? Naquela época que ele vivia, tinha gente que vivia mais de 900 anos. Mesmo assim, para a gente é muito. Ele viveu 300 anos, mas ele alcançou um nível de santidade tão grande, tão elevado, que ele agradou a Deus e Deus o tomou para ele. Ou seja, ele subiu para o céu, né? Deus tomou Enoque para o céu. Era um cara tão santo, atingiu um nível de tão grande de santidade que Deus se agradou dele e levou ele para o céu. Não morreu. Outro cara que não morreu, para os que não sabem aí a palavra de Deus, foi o profeta Elias, né? Elias era um profeta do Antigo Testamento que agradou muito a Deus. Ele destruiu pessoas que serviam a Baal, né? Que no fundo o que está por trás de Baal é o Satanás, porque o Satanás, né, o diabo, a antiga serpente, ele quer enganar as pessoas, quer, na verdade, destruir as pessoas. E ele usa coisas aqui na terra e pessoas aqui da terra, inclusive uma certa religião, que, na verdade, visa destruir. Eles falam que querem ensinar a verdade, mas ensinam a verdade sim, mas muito erro, muita teoria errada, uma teologia errada, que na verdade, no fundo, quer destruir, quer
causar a perdição das pessoas e não a salvação delas. Por isso é interessante estar ligado a Deus, ler a Bíblia para saber o que Deus quer para a tua vida, o que você quer fazer para você alcançar uma vida de conformidade com o que Deus quer, o que o céu aprova, para você ir para o céu. Entendeu, amigos? Creem no que eu estou falando, examinem na Bíblia, procurem meditar na sua mente, no seu coração, aceitar essas palavras, porque são palavras que podem te salvar, podem salvar a mim, a todos nós. E meu desejo é ir para o céu e salvar, que você seja salvo, que minha família esteja bem, que a tua família esteja bem, que teus filhos, teus netos, bisnetos, ouçam essa palavra e procuram cumprir o que está escrito na Bíblia para ir ao céu. Bom, volto aqui e falo que nós devemos ser vencedores da besta. Se você ler Apocalipse 13, 17, você vai conseguir identificar, né? Procure saber qual é a única cidade do mundo que é rodeada de 7 montes, 7 colinas. Você vai ver que naquela cidade tem um estado que é onde está a igreja prostituta, né? Essa igreja é a mãe das meretrizes e tem as suas meretrizes, é a mãe da iniquidade, é um mistério, né? Tem as suas igrejas, as suas meretrizes são as suas filhas, né, que vieram dela e que, na verdade, elas destruirão as pessoas e não construirão ou levarão para o céu, né? Porque o inimigo prende as pessoas no erro, quer prender as pessoas no erro para vê-las perdidas e serem destruídas. Porque a intenção do diabo é atacar Deus. A única coisa que ele vai ofender Deus, magoar Deus, é destruindo os homens, destruindo a família, fazendo você se perder. Então você tem que buscar por onde servir a Deus, fazer a vontade de Deus e se salvar. Porque os que se salvarem vão conseguir a vida eterna, vão alcançar a vida eterna e vão viver 1000 anos no céu, que esse período é chamado milênio, e vão viver a eternidade toda na terra, né? Vai construir casa para eles mesmos morarem, não vai construir para outros morarem. Isso aí, os caras da construção civil sabem como é que é, né? Às vezes o cara trabalha na construção civil, aí Paulo Otávio, viu aqueles caras da ponte ali, os caras vão construir casa e não mora na casa, né? Construir apartamento não mora na casa. Mas os que forem dignos de herdar a vida eterna vão morar 1000 anos na cidade construída por Deus, lá no céu, a Nova Jerusalém. E depois vão construir aqui na terra casas para eles, vão construir pomares, muita coisa boa, cara. Vai comer da árvore da vida, para a saúde das nações, como está escrito no Apocalipse. Vai beber do rio da vida. Olha só que coisa linda, cara. Tem o rio da vida que sai do trono de Deus e a árvore da vida, que ela pega de um lado ao outro assim, se junta assim, ó. Tipo um arco, né? Aí os caras vão comer ali, ó, os salvos. Eu espero estar lá. E quero que você também vá, hein, cara. Não deixe isso. Aí no mundo tá cheio de testemunho, abandona o erro. Faça a verdade. Eu quero isso para minha vida e para tua vida. Isaías está falando, buscar a Deus enquanto é tempo, cara. Enquanto você está vivo. Se você deixar para depois e sofrer um acidente hoje, morrer hoje, você vai perder a sua salvação se você não estiver com Deus. Então, hoje é o dia da salvação. Devemos procurar Deus hoje, né? Está escrito em Hebreus, eu falei anteriormente. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Busca Deus, busca cumprir a palavra de Deus, estar em comunhão com Deus, principalmente através da oração, porque a oração eleva você a Deus, faz com que Deus ouve as tuas palavras e Ele decida o que Ele vai fazer, se vai te abençoar, se você vai esperar um pouco, Ele vai te dizer não. Sabe ouvir a resposta de Deus e aceitar a resposta dEle. Perseverar na sua oração, mesmo que você não receba o que está esperando, persevere, continue pedindo, né? Quem sabe Deus vai estender a mão para você, vai te dar a benção que você quer, né, cara?
persista em oração e persiste em seguir a palavra de Deus, seguir a Deus, cara. Compensa, vale a pena. A salvação, né, é uma coisa que todos devem buscar, devemos buscar a presença de Jesus, viver de acordo com a palavra para podermos ir para o céu. Porque é isso que interessa, cara, ir para o céu. Que todos nós temos isso em mente, busquemos a Deus, busquemos uma vida de acordo com o que Deus quer, com o que o céu aprova, né? Deixando o pecado, deixando a vida na carne. Devemos saber que existem os maus aí, né, cara? As pessoas más, existem o Satanás, que é a antiga serpente, o diabo, e existem os anjos maus, né? Os anjos caídos, né? Porque a rebelião contra Deus começou no céu. Lúcifer, né, se rebelou contra Deus. Eu acredito que isso tenha sido porque Deus criou a humanidade e Lúcifer quis ocupar o lugar de Jesus Cristo. Ele quis ser semelhante a Deus. Ele queria ser criador, mas criatura não pode ser criador, né? Criatura não se torna criador. Então ele se rebelou contra Deus e Deus o expulsou para o céu. Deu chance a ele, ele continuou se rebelando, não quis se consertar, foi expulso. E aqui na Terra nós temos que lutar contra o demônio, né, cara? Temos que buscar a salvação, ser vitoriosos com Cristo, pela palavra de Deus, porque com Cristo, que foi vitorioso, o Evangelho é isso, é a palavra de Deus. O Evangelho são as boas novas da vitória de Cristo, né? E com Cristo, nós podemos vencer. Jesus falou, permanecer em mim, né? E comigo vocês podem vencer. Tenham fé em mim, tenham fé em Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, né? O mal às vezes pode nos atingir, mas temos que estar confiantes que com Deus podemos vencer. Devemos resistir ao diabo, ele vai fugir. Às vezes o mal acontece na nossa vida, às vezes vem uma doença, uma coisa ruim, um ato de prejuízo para nós, coisas ruins, coisas agradáveis, perdas, morte na nossa vida, nos familiares, mas temos que ter sempre em mente que temos que ser resilientes, né? Confessar nossos pecados, procurar viver uma vida melhor a cada dia, adquirir bens sim, porque isso não é pecado, devemos que trabalhar, porque Abraão era um rico, Davi era rico, Salomão era rico, são exemplos, né? Boaz tinha terra e produzia muito. Riqueza não é problema, o problema é se apegar à riqueza e achar que o dinheiro é o consolo para a gente, né? O dinheiro traz muitas coisas, muitas bênçãos, mas devemos pensar que o dinheiro que a gente adquire foi através do nosso trabalho. E quem deu força para a gente trabalhar e conseguir dinheiro foi Deus. Nós não podemos botar a confiança da gente na incerteza do dinheiro, né? Porque vai que tu aplicou o dinheiro em alguma coisa, tu perde dinheiro aplicado, ou então um ladrão que fica minando, o teu dinheiro vai roubar o teu dinheiro, tu pode perder a tua renda, pode, né, perder tudo que você tem, né? Mas devemos pensar como está escrito em Abacuque, e o colega Isnan lá da minha igreja, ele fala, mesmo que você não tenha mais nada, não tenha como sustentar, não tenha nada no campo, na árvore, perca tudo que você tem, né? Você tem que confiar em Deus, você tem que ter fé em Deus, cara. Porque Deus, quando a gente quer em Deus, Deus supre todas as nossas necessidades. Devemos confiar sim, buscar a palavra de Deus, buscar Deus e termos confiança nele. Porque ter confiança no dinheiro, isso não é bom, cara. Isso não é bom. Apegar seu dinheiro, a avareza é a causa de muitos males, é a causa de todos os males, como está escrito, né? Devemos trabalhar com Deus, viver uma vida digna e usar o nosso dinheiro para a causa de Deus, cuidar dos nossos familiares, dos nossos filhos, eu sei, e devemos abençoar os outros, que aquele dinheiro seja uma bênção para a nossa vida, para a vida dos outros, uma bênção para a igreja, que possamos servir a Deus com o que a gente tem,
através do dízimo, das ofertas, que é sobre as nossas possibilidades, nossa bênção, e devemos trabalhar para a igreja, né? Trabalhar para a igreja, trabalhar para os santos, os irmãos da igreja, viver de conformidade com o que Deus quer e a palavra de Deus. Porque, como no jogo de bicho, vale o que está escrito. Eu não jogo no jogo de bicho não, hein? Mas vale o que está escrito. E nós devemos vencer o diabo, os anjos maus, os caídos, né? Os demônios e as pessoas más, com um sonoro está escrito. Devemos falar do que está escrito na palavra de Deus, que é o amor de Deus, do qual falou os profetas, né, que escreveram a Bíblia. Os profetas eram homens, sim. A Bíblia foi escrita por homens, sim, amigo. Mas homem inspirado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habitando na vida da gente, como habitou em Paulo, Pedro, né, os apóstolos. Os dois principais apóstolos foram Paulo e Pedro, né? Paulo não viu Jesus. Ele teve uma visão e ouviu na estrada que ia para Damasco, né? Se não me engano, Damasco. Ele caiu do cavalo, ficou cego. Depois ele recobrou a visão, se batizou e deu um bom testemunho de Jesus Cristo. Chegou a um ponto da vida de Paulo, depois de muito sofrer por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, à palavra de Deus. Paulo falou: combati o bom combate, guardei a fé, né? Cumpri a carreira, mais ou menos essas palavras. Desde agora está reservada para mim a coroa, da qual eu vou receber. Naquele dia, Jesus vai me dar a coroa, né? Ele vai receber os louros da vitória, né? Um competidor compete no estádio, nos campos, nas quadras, nas piscinas, né? Até mesmo na floresta tem competição. Os caras querem uma medalha, um louro da vitória, né? Aquele negócio que coloca na cabeça. Mas nós, como cristãos, devemos pensar na coroa, cara. Na coroa a ser dada por Deus, por Jesus. Devemos pensar no novo nome que receberemos, naquela pedrinha branca, né? Seremos colunas de Deus, né? Colunas do templo de Deus. Seremos vencedores. E moraremos com Deus. Julgaremos os anjos maus e veremos no juízo comprobatório, onde serão abertos os livros no céu, porque aqueles que estarão mortos sobre a terra ou embaixo dela, nos rios, na beira do rio, no mato, no mar, não foram salvos, né? Porque os salvos, quando Jesus voltar, os